E se a forma como você vê o mundo nunca foi igual à da maioria, talvez você sempre tenha sentido isso, mas nunca soube explicar. Não é algo óbvio, não é algo que alguém te ensinou a perceber. É só uma sensação silenciosa de que existe algo diferente na maneira como você sente, pensa e reage. Às vezes, não é sobre não entender o mundo, é sobre o mundo parecer intenso demais. Sons comuns podem incomodar, luzes podem cansar, lugares cheios podem drenar sua energia em poucos minutos, enquanto outras pessoas parecem lidar com tudo naturalmente. Você sente como se estivesse absorvendo mais do que deveria. E talvez você já tenha se perguntado por que coisas simples te deixam exausto. Uma conversa longa, um dia social, um ambiente barulhento. Não é preguiça, não é falta de interesse. É como se seu cérebro estivesse sempre processando mais camadas do que o necessário o tempo todo. Um dos primeiros sinais está exatamente aí, a intensidade. Tudo parece um pouco mais forte. Emoções, estímulos, pensamentos. É como viver com o volume do mundo um pouco mais alto do que o resto das pessoas. Outro sinal pode aparecer na forma como você pensa. Sua mente pode não deixar passar as coisas facilmente. Um comentário simples pode ficar ecoando por horas, ou até dias. Você revisita situações, analisa detalhes, tenta entender cada nuance. E não é algo que você escolhe fazer. Acontece automaticamente. Como se sua mente estivesse sempre tentando encontrar padrões, explicações, significados, mesmo quando isso te cansa. Esse é o segundo sinal, um pensamento mais profundo. E muitas vezes constante. Enquanto algumas pessoas seguem em frente rapidamente, você pode ficar preso tentando entender algo que para outros já passou. O terceiro sinal aparece nas interações sociais. Para muitas pessoas, conversar é algo natural, flui sem esforço. Mas para você pode ser diferente. Enquanto você fala, sua mente tenta acompanhar várias coisas ao mesmo tempo. O tom da voz da outra pessoa, a expressão facial, o que foi dito e o que não foi dito. As regras invisíveis da conversa. É como se existisse um esforço invisível por trás de cada interação. Um esforço que ninguém vê, mas que você sente. E depois de algum tempo, isso pesa. Não porque você não gosta das pessoas, mas porque socializar exige mais energia do que deveria. Esse é o terceiro sinal. Interações sociais que parecem mais complexas do que deveriam ser. O quarto sinal é mais silencioso, mas talvez um dos mais profundos, a sensação de não se encaixar completamente. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir uma leve distância, como se estivesse participando, mas não totalmente pertencendo. Você observa, aprende, tenta se adaptar. Mas no fundo, existe aquela sensação difícil de explicar, de estar sempre um pouco fora do lugar. E isso não acontece porque você não tenta, pelo contrário, muitas vezes você tenta mais do que a maioria. Esse é o quarto sinal, um sentimento constante de diferença, mesmo sem saber exatamente o motivo. O quinto sinal está na forma como você lida com mudanças. Para algumas pessoas, mudanças são apenas parte da vida, mas para você elas podem ser desconfortáveis. Não porque você não gosta de coisas novas, mas porque sua mente precisa de previsibilidade, de estrutura, de tempo para se ajustar. Quando algo muda de repente, é como se tudo precisasse ser reorganizado por dentro. E isso pode gerar ansiedade, tensão, desconforto, rotinas, então deixam de ser apenas hábitos. Elas se tornam pontos de segurança. Esse é o quinto sinal. A necessidade de estabilidade em um mundo que muda o tempo todo. O sexto sinal aparece nos detalhes. Pequenos detalhes que outras pessoas talvez nem percebam, podem chamar completamente sua atenção. Um som específico, um padrão repetido, uma mudança sutil no ambiente, algo aparentemente insignificante, mas que para você se torna impossível de ignorar. É como se sua mente estivesse sempre em alta definição. Tudo é mais claro, mais perceptível, mais presente, e isso pode ser uma força, mas também pode ser cansativo. Esse é o sexto sinal, uma atenção intensa aos detalhes. E por fim, o sétimo sinal, talvez seja o mais invisível de todos, o esforço constante de se adaptar. Você observa como as pessoas agem, aprende padrões sociais, ajusta seu comportamento, tenta parecer normal, mas isso exige energia, mais do que parece.
porque você não está apenas vivendo, está também monitorando cada ação. Com o tempo, isso pode gerar cansaço. Um tipo de exaustão que não vem do corpo, mas da mente. E muitas vezes ninguém percebe. Porque por fora você parece estar bem, esse é o sétimo sinal, o esforço invisível de se encaixar. Agora, talvez você esteja pensando, isso descreve exatamente como eu me sinto. Ou talvez você esteja entendendo melhor alguém próximo a você. E isso é importante, porque muitas vezes essas experiências passam despercebidas. São vistas como exagero, sensibilidade ou até falta de esforço. Mas não são apenas formas diferentes de perceber o mundo. A mente autista não funciona errado. Ela funciona de forma diferente. E entender isso pode mudar completamente a forma como você vê a si mesmo. Ou alguém ao seu redor, se esse vídeo fez você se sentir compreendido, ou ajudou você a entender alguém melhor. Talvez existam outras coisas dentro da mente humana que você ainda nunca parou para perceber. E se você quiser continuar explorando isso com mais calma, mais profundidade e sem julgamentos, considere se inscrever no canal, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um espaço onde finalmente faz sentido. Inscreva-se no canal para continuar descobrindo, com empatia e acolhimento, como diferentes mentes sentem o mundo.